Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis sentar, meus amados. Meus irmãos, eu vos confesso que eu não tinha nenhum plano de estar aqui hoje, não. Tá? Mas a Bíblia diz que nos nossos dias Deus ainda nos dá visão. E por que eu estou aqui? Porque Deus me deu uma visão para essa igreja. E Deus falou comigo claramente que eu viesse aqui hoje. Eu gostaria muito que o pastor Mauro estivesse aqui, né? Porque a mensagem é para toda a igreja, mas refere a decisões. E eu via essa igreja numa grande confusão. E o negócio é sério. Eu deixei os irmãos ali embaixo, na igreja, mas a esposa do pastor Mauro está ali, graças a Deus ela pode ser uma transmissora daquilo que Deus vai me orientar aqui e passar para ele. Se precisar, ele pode ir na minha casa que eu detalhe tudo, com mais detalhes do que Deus me passou. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Eu vou ler só o texto de Êxodo 31. Eu só vou ler e o versículo primeiro. Eu tenho quantos minutos aqui, irmão presbítero Jonas? Eu vou deixar 5 minutos de crédito para quando eu voltar eu ter 5 de salva. Amém. Sim, senhor. Êxodo 31. Como eu estava falando com os irmãos, ali na congregação tem culto. Tem culto ali, o culto lá continua também. Mas eu precisava vir aqui. E eu falei, Deus, eu tenho que ir, porque a Bíblia diz: se Deus der uma mensagem para o atalaia e ele não falar, e vier acontecer alguma coisa, aconteceu. Porém, ele vai requerer de quem ele passou. Eu não estou dizendo aqui que o anjo da igreja não tem visão de Deus, mas há momento que nós saímos fora da direção, e nós precisamos ser orientados por Deus. E Deus me trouxe aqui essa noite, eu tenho certeza que é para orientar a igreja do Jardim Turquesa. Aleluia. Livro do Êxodo 31, versículo 1. Quem achou, diga eu achei. Toda a igreja lê comigo só o versículo de número 1, o versículo de número 2 e o versículo 3. Pode ler, irmãos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi o espírito de sabedoria, de entendimento, de ciência e covardices, para inventar invenções. Continue. De trabalhar em ouro, em pedra, e em cobre, e em lavamento de pedras, para engastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em todo lavor. Amém? Leu até o versículo 3? Até o 5. Muito bem. Meus irmãos, eu estava em casa hoje à tarde. Graças a Deus, no dia que eu levantei minhas mãos para o Senhor, eu aprendi a ter um altar de oração. E coisa boa é orar. E Deus, Ele me deu uma visão para a igreja do Turquesa. E Deus passou para mim claramente esse texto. E Deus falava comigo da seguinte forma: fale para a igreja do Turquesa, projetando antes de chegar. Veja só, projetando antes de chegar. Se não houver um projeto, pode até chegar, mas não dará certo. Falei, mas Deus, por que isso?
E aí Deus me mostrava 2 cabos de fio de alta tensão e uma pessoa por detrás daquele fio aqui, tentando colocar a luz para funcionar, só que não dava certo. E ele dizia: eu vou ter que fazer uma gambiarra, pelo menos para hoje, para essa luz acender. Escute aqui. E Deus me dava esse texto, e eu falava: mas Deus, por que esse texto? Olha só, projetando antes de chegar. Se não houver um projeto antes de chegar, pode até chegar, mas dá errado. Eu falei: mas Deus, por que isso? E eu via a igreja do Turquesa nessa quantidade de pessoas que está, pouca gente. E eu via o nosso pastor na porta da igreja. E ele falava comigo: venha pregar essa mensagem aqui hoje. É por isso que eu gostaria que ele estivesse aqui. Venha pregar essa mensagem aqui hoje. E eu vinha até, aí ele falava: eu vou em casa e já estou chegando. Eu sei que o pastor Mauro é muito meu amigo, assim como eu tenho muitos amigos aqui. Mas irmãos, escute isso aqui. Se estiver um projeto aqui entre os irmãos acerca de alguma coisa que os irmãos for tomar decisão, analise bem antes de tomar essa decisão. Porque se tomar uma decisão errada, o preço vai ser muito alto. Jesus, tu é fiel. Sabe qual é o nosso mal às vezes, como líder? É porque achamos que não precisamos de conselho. Você lembra de Josué? Por isso que eu te amo, Jesus. Capítulo 9. Deus me deu todos os textos detalhados aqui. Eu vou correr para falar todos eles. Josué era o líder, estava na frente, vencendo guerra. Mas chegou o momento que Josué venceu a peleja ali na cidade de Ai. E agora ele estava se aproximando da cidade dos Gibeonitas. E o povo, sabendo da liderança de Josué, se disfarçaram, vieram até ele, como se estivesse vindo de longe, se vestiu de pano de saco, pegou pão bororado, sapatos velhos, veio com tudo velho, até se disfarçar, e o líder não pediu a direção de Deus e fez uma aliança. Quando foi ver, estava enroscado. Sabe o que é isto? Quando o líder não senta com os conselheiros, às vezes a orientação de Deus está no meio do conselho. Até no céu tem, a Bíblia diz isso, que até Deus se aceita junto com os conselheiros para restringir as coisas daqui da terra. Por que que nós às vezes nos sentamos? Aleluia, Deus. Aleluia. Escute mais. Lucas capítulo de número 14, versículo 28. Deus falava: fale para a minha igreja que quando alguém vai edificar uma casa ou um edifício, primeiro se faz uma contagem do que vai gastar, do que vai vestir, para depois que edificar os alicerces, não consegue terminar,
E quem passa na frente vai dizer: este homem fundou os alicerces, mas não conseguiu concluir. Meu Deus. Quer mais? Vou falar tudinho que Deus me deu. E não vou levar nadinha para casa. Amém, Jesus. Sabe por que Moisés, ele foi um bom líder? Êxodo capítulo 18, versículo 23 e 24. E sabe o que eu acho lindo aqui? Que às vezes Deus fala diretamente com o líder. É verdade, pastor Hernandes? Mas há momento que Deus usa alguém para falar com o líder. Verdade. Mesmo assim, Jesus. E a mensagem é de Deus, está orientando o líder. Se o líder for uma pessoa flexível, ele vai ouvir este homem e através do conselho vai ser bem sucedido, porque Deus vai colocar sua mão e vai prosperar. Mas se ele endurecer o coração e não ouvir este homem de Deus, pode se arrebentar lá na frente, porque o conselho vem da parte de Deus. E sobe todo mundo junto. Eu poderia estar no meio da minha favelinha, viu, irmãos? Cavando um poço lá muito bem, mas ele falou: vai lá. Vai lá hoje, a noite tem que ser hoje. Rabantuia, ceia, tem que ser hoje. Então é hoje. Marque essa data hoje. Aí no seu calendário aí. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Moisés era líder, estava no deserto, liderando o povo. E Moisés só assentava na cadeira. Sabe o que diz cadeira? Cadeira diz de posição e decisões. Só que quando um juiz toma uma decisão errada, às vezes todos perecem. Moisés estava sentado na cadeira e o povo tudo cansado em pé. Escuta isso aqui, ainda tem mais, eu vou chegar lá. O sopro de Moisés vem até a ele, Jetro. Chega lá e observa a situação. Só Moisés sentado, o povo tudo em pé no deserto, tudo fraco. E Moisés diz, o sopro diz: ô Moisés, o que você está fazendo? Não é porque eu sento aqui para julgar o povo, que tem alguma coisa, traz até a minha causa, e eu julgo. E sabe o que Jetro diz? Não é bom o que você faz, não. O que você faz não é bom. Você pode conferir na Bíblia, em Êxodo 18, 23 e 24. Confira lá. E quando ele passa o conselho, o texto diz que Moisés, que era o líder, ele ouviu a voz do seu sogro Jetro, que estava sendo orientado por Deus. E sabe o que ele fez? Colocou em prática a orientação daquele homem, e a obra foi bem sucedida. O povo não pereceu, porque Deus enviou alguém para orientar um homem que ele tinha chamado. Querido, eu posso ser chamado, mas há momentos que eu preciso ser orientado, e de repente Deus vai usar pessoas que eu nem espero para me orientar. Sabe por quê? Porque eu não sei de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Aleluia. Eu sei agora o presente, Deus sabe o futuro. Então ele está me alertando aqui hoje, porque ele já sabe o que pode acontecer lá na frente. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui e falou: quem vai pregar hoje? Será que vai ser o irmão Francisco? Será que vai ser o pastor Hernandes? Será que vai ser o irmão Santiago? E Deus lá falando comigo: meu filho, 8 e 10, tu sai daqui, vai para lá. 8 e 10, sai daqui, vai para lá. Deixa a minha igreja aqui. A igreja lá também é dele, tá? E está sendo cuidada por ele. Aleluia. Oh glória. Então deixa a minha igreja aqui e vai lá na minha igreja também. Fale para aquele povo lá. Orienta aquele povo lá. Vamos mais aqui um pouquinho. Quando nós chegamos em Números capítulo 11, versículo 17, isso aqui é só para a gente entender o que Deus está falando com a igreja.
Eu vejo Deus agora falando com Moisés e dando a mesma orientação que o seu sogro havia orientado lá atrás. Escolhe 70 homens, Moisés, para tirar essa carga que está tão pesada e delegue cargos sobre eles. Sabe o que vai acontecer? A obra vai ser próspera. E Moisés falou: essa é a voz de Deus. Quem sabe, quando Moisés ouviu o seu sogro ali, ele fez aquilo que o seu sogro falou. A Bíblia fala sobre isso. E lá na frente Deus orienta para dizer: ó Moisés, não foi simplesmente o homem que foi te orientar, não. Foi a orientação minha para o povo não perecer. Glória a Deus. Vou concluir, eu não vou mais além do que Deus me passou. Eu marquei nesses pontos que eu falei de Josué. Primeiro, Josué 9:3, Josué não consulta a Deus. Lucas 14:28, o homem prudente, antes de tomar decisão, analisa tudo. Êxodo de número 18, 23, 24, ouvindo o conselho de um homem de Deus. Número 11, 17, ouvindo o conselho de Deus. E para nós concluir, lembra de Davi e Absalão e Aitofel? Escute, eu estou falando tudo que Deus me deu tudo. Deus passou claramente. Coisa boa quando Deus passa algo. Aleluia. Isso aqui, irmão, não é para bater ninguém, não. É para você abrir os olhos e dizer assim: Deus, o Senhor falou. O Senhor falou. Hoje é quanto? Dia 22 de outubro. O Senhor falou dia 22 de outubro, às 20 horas e 40 minutos. O Senhor estava falando dessa forma aqui. O Senhor falou. Aleluia. Aitofel era o conselheiro de Davi. Mas depois que Absalão se rebeleia com o próprio pai, ele passa a ser conselheiro de Absalão. E no momento que Absalão projetou perseguir ao próprio pai Davi, Aitofel estava revoltado com Davi. E o povo, Davi havia saído de Jerusalém, porque o próprio filho queria pelejar contra o próprio pai, ele saiu. E agora ele vai andando pelo deserto. E ele, sabendo que o povo estava cansado, Aitofel, sabe o que ele fez? Ele tramou com Absalão que pegasse o povo cansado e vencesse a guerra. Sabe por quê? Porque ele entendia um pouco de guerra, ele sabia que Davi era guerreiro. Então ele já sabia o carro de guerra. O povo nesse momento andou muito, está cansado, então o exército aqui está forte, e aí no meio do caminho vai pregar o exército todo despreparado e vai vencer a guerra. O que Deus falou comigo? Os senhores pensam que número de igreja cheia é sinal de crente fortalecido para vencer guerra? Talvez vai doer alguns aqui, mas Deus falava: fale para a minha igreja que nem todos ali estão preparados para enfrentar esta peleja contra o inimigo, não. Tem pessoas ali que estão fracos, e se o inimigo for para cima, a maioria vai recuar no meio do caminho e vai voltar para trás e vai deixar o pastor sozinho. Eu tenho que falar. Tu é fiel, Jesus, aleluia. Eu tenho que falar. Hoje em dia tem muitas profecias bobas por aí, mas você me conhece, eu não ando com o nome de ninguém aí à toa, não. Eu falo o nome do meu Deus e trago a mensagem de Deus quando Ele me autoriza. Aleluia! E eu estou falando aqui hoje, esta noite, embaixo da autorização de Deus. Quem questionar alguma coisa, questione com Ele. Aleluia! Ele é o dono desta obra, Ele é o dono desta igreja. Aleluia! Ele é o dono desta igreja, Ele é o dono desta obra. Anda cala show, bebê. Rabaturi me canto, rebexeda, mas. Aleluia, glórias a Deus. Sabe o que é isso? Queria pegar todo ali fraco, mas tinha um outro conselheiro com o nome de Uzai. E quando ele vê aquele conselho, ele estava ali junto. Sabe o que ele faz?
o conselho de Aitofel não é bom. E sabe o que Absalão fez? Deus ali trabalhou e tirou ali aquele conselho que Aitofel havia projetado para pegar todos fracos, porque esse Uzai queria que o povo se fortalecesse primeiro, porque se o exército fosse, o povo já estava fortalecido. E ali, dessa vez, o conselho de Aitofel não foi ouvido. Sabe o que aconteceu? Foi para a casa desgostoso, entrou dentro da sua casa, preparou tudo, preparou uma forca, ele próprio foi lá, se enforcou e incendiou toda a casa. Sabe o que é isso? Quando alguém perece, a casa toda se incendeia. Vou concluir nesse texto aqui de Juízes, capítulo de número 7. Aqui nesse texto eu vou colocar um ponto daquilo que Deus me passou. Quantas pessoas Gideão achou que ia vencer a guerra? Quantos? 32? 32? Deus só mandou Gideão sair falando assim, ó: quem for covarde e medroso, votou quanto uma vez só? 22 mil. De uma vez só, não precisou muita coisa não. Só foi uma lutinha, só viu gente voltando para trás. 22 mil pessoas votou. Depois Deus fala: tem quantos saídas, Gideão? 10 mil. Leva água, prova essas pessoas lá. Vou aplicar o texto novamente. Levou. Observe: aqueles que já chegaram com tudo e não vigiar os ataques do inimigo, vai separando. Mas aqueles que for prudente, vai observando. 9.700 reprovados. Ficou 300. Deus pergunta: ficou quanto, Gideão? 300. Deus falou: é você que vai vencer a peleja, Gideão? Ou ele disse assim: com esses 300 homens você vai vencer a peleja? É assim ou não é que está o texto? Com esses 300 homens você vai vencer a peleja. Aí Deus me transferiu a mensagem aplicada para a igreja. Fale para a minha igreja. Ou como eu gostaria que o pastor Mauro estivesse aqui, mas ele vai assistir isso. Pastor Mauro, quantas pessoas estão do seu lado hoje para o senhor tomar uma decisão? Quantos? Será que tem 10? Será que tem 300? Ou esses que estão do lado hoje, quando vê o negócio apertado, ali deixar só? E até aqui Deus me autorizou. E foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Transmitir essa mensagem de Deus para a igreja do Jardim Turquesa. Não tome decisões sem antes sentar, analisar, chegar ao conselho e dizer: será que é a hora certa de nós tomar decisão? Escute isso aqui. Há momento que nós precisamos ouvir a esposa em casa e a orientação da esposa. Eu aprendi isso. Mas quando se trata da minha vida de administração, do que é meu, mas aquilo que é de Deus, tem obreiros da igreja para nós sentar e tomar conselho. Porque se a esposa tiver a favor, mas todos os obreiros não tiver, o negócio vai ficar estreito. Deus abençoe e eu agradeço. Quem quer receber oração, vem aqui na frente. Bom, Joana me autorizou a orar. Eu tenho 10 minutos de crédito, eu não posso passar disso aqui, que eu não sou menino. Deus me conhece, Ele sabe que me chamou. Oh Deus, que maravilha! Aleluia! Oh glória! Aqui é a minha casa, irmãos. Eu não estou em outro lugar senão a casa de Deus, Betel.
Vocês pensam que eu tenho dificuldade nenhuma se um dia Deus falar comigo assim: meu filho, tu fez uma boa obra até aqui, agora pega esse povo tudo e leva para o buquê. Você pensa que eu tenho dificuldade de fazer isso? Eu sou crente. Eu pego tudo que é de Deus e trago para aqui para nós adorar Deus junto. Não é meu. Não é meu. Eu estou cuidando do que é de Deus. Para que eu vou ficar pegado naquilo que é de Deus? Eu quero me pegar no céu, porque eu vou para lá. Aleluia, eu vou para lá. A igreja ali embaixo é dele também. Se ele falar: fecha essa porta ali, meu filho, leva todo esse povo português, eu chego aqui amanhã. Deus me conhece, Ele sabe quem do meu coração. Para que a gente se apegar com coisa? Curva a sua cabeça, vamos orar pela igreja portuguesa e por todas as lideranças, para que Deus lhe ajude. Amigo verdadeiro, abra sua boca. Ore nada, show, nada. Ore me decampo, nada, suri me cai. Ore me cachorro, nada, terra suia, fora. Amanturica, lava, chore, me cantoria cega. Ora, macho, de comparava, suri, me caiga. Deus de poder e graça, essas vidas que vieram aqui à frente, meu Deus. Deus amado, vidas que estão precisando do fortalecimento da tua palavra, que precisa do agiteu, que seja no lar, que seja na vida financeira, que seja na sua vida, Senhor, na família. Entra com providência, meu Deus, ajuda, Senhor. Dê vitória para esse povo, meu Pai. Age com teu poder, meu Senhor. Meu Deus querido, que nesta noite, Senhor, teu povo, Senhor, retorne os seus lares, embaixo das tuas promessas, da tua direção, da tua visão. Que o seu lar seja abençoado em tudo para a glória do teu santo nome, Senhor. Meu Deus, guarda esta igreja, guarda o anjo desta igreja, Senhor. Livra este povo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, toda a direção em tudo para a glória do teu santo nome. Eu te peço nesta noite, Pai, e agradeço o certo da resposta do Senhor para a glória do nosso Deus. Deus abençoe. Eu agradeço a minha rica oportunidade e Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor.